Vamos curvar a nossa fronte. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui, também nos fez ligar o computador, o celular, para escutar a Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos porque nos permitiste te louvar. E agora pedimos-te que Teu Espírito encha cada um de nós, para que a gente possa receber a mensagem vinda do Teu trono. Que a Tua palavra penetre em nossas almas e nossos corações. Nós te pedimos por amor de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Eu sei que muitos estão me ouvindo em casa, muitos estão me ouvindo aqui na igreja. Eu quero dizer que hoje de manhã tivemos uma notícia muito triste e ao mesmo tempo alegre. Triste porque vamos momentaneamente perder a companhia de um grande amigo, fundador da Igreja da Pituba e fundador da Igreja da Pituba 2 também. Irmão Daniel Braga descansou no Senhor e vai estar aguardando apenas o momento que o Senhor voltar para nunca mais ter doença, sofrimento ou dor. Queremos, como igreja, fazer uma oração especial para o conforto da família enlutada. Mas podemos ter a certeza de que é algo por um pequeno tempo. Muito logo, o Senhor vai estar de volta e nós vamos estar juntos para sempre. Pai querido, Tu conheces o sofrimento humano e um dia houve uma separação entre Ti e Teu Filho, que deu a vida por nós. Neste momento nós Te suplicamos que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a família Braga, confortando-os e na certeza de que a separação é muito breve. Logo vamos estar juntos para sempre. Nós vamos abrir a Tua palavra. Que o Senhor conforte o nosso coração e nos dê condições de poder estudá-la pelo Teu Espírito. Pedimos-te por Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora,
Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Essa história, ela foi relatada por 3 evangelistas: Lucas, Mateus e Marcos. E o objetivo deste relato foi mostrar 2 coisas. Primeiro, o poder de cura das almas por Jesus. O poder de perdoar pecados. O poder de tranquilizar os corações. E, em segundo lugar, Deus pode restabelecer a nossa saúde. Deus pode trazer-nos mais saúde e vida. O paralítico de Cafarnaum, ele de fato viveu uma vida muito livre, muito copiada das coisas da terra. Ele viveu uma vida como se fosse um verdadeiro carnaval. Provavelmente foi alguém que recebeu uma grande herança, tinha muito dinheiro, e então gastava não só o seu dinheiro, como a sua saúde. Como ele vivia no meio de Israel, muitas pessoas religiosas aconselhavam a ele: não faça isso, você está indo no caminho errado, você está se afastando de Jeová. E ele achava aquilo tudo engraçado, até que um dia ele teve uma dormência na perna. E aí começou o seu problema. A partir daí as coisas foram crescendo e ele se tornou um paralítico em cima de uma cama. Logo ele procurou os sacerdotes, ele procurou a igreja, procurou os médicos. Isso é incurável, isso não tem cura, não é? E você vai pagar agora por tudo que você fez. A ira de Deus estará sobre você pela vida que você levou aí errada de pecado. E as pessoas religiosas daquele tempo criam que a doença era o abandono de Deus por causa dos pecados que a pessoa cometia. Era um testemunho claro da desgraça de Deus sobre você pela sua vida errada. Eu queria dizer a vocês hoje de manhã que Deus não é quem traz o sofrimento. Na verdade, Jesus disse: um inimigo fez isso. Quem trouxe a morte e o sofrimento para a terra foi Lúcifer, introduzindo o pecado no Éden. E a gente vê essa história de maneira muito clara na história de Jó. E é interessante que Jó, agora com o corpo quase em carne viva, os seus amigos vêm diante dele, dizendo o quê? Veja o que é que você pecou, peça perdão a Deus, para que você saia dessa desgraça que você está vivendo. Isso é fruto dos seus pecados. Nós conhecemos a vida de Jó. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Ele era um grande empresário. Você vê pelos animais que ele tinha, que ele comerciava bastante. Camelos, burros, são animais de comércio. E ele morava num lugar entre as grandes nações. Provavelmente caravanas, ele ia em algumas para o Egito, trazia para a Babilônia, de Babilônia para o Egito, da Síria. Ele estava ali, no meio das nações poderosas da época. Talvez o grande erro de Jó não é nem relatado na Bíblia, era que, como um grande empresário, ele se ausentava muito de casa. E ele não casou inicialmente bem. A mulher dele não tinha se convertido.
Então os filhos foram criados de maneira errada. E os 10 filhos dele seguiam outros caminhos, mas agora ele, viajando menos, mais concentrado, vivia orando por esses filhos, intercedendo por esses filhos. Quando vem a perca dos filhos, a perca da saúde, e nós sabemos na história de Jó quem causou tudo isso: Satanás, o inimigo que fez isso. E ali, queridos, todo mundo acusando ele, que ele é errado, que ele é pecador, mas finalmente aparece Deus e disse: não, não é ele o problema, é o inimigo que trouxe tudo isso, mas ele provou a sua fidelidade, não é? E aconteceu o fim da história de Jó maravilhosa, porque a esposa dele se converte. Agora, depois dele restaurado, eles têm mais 10 filhos, e esses servindo a Deus de maneira íntegra. E um desses filhos, exatamente, vai lá para onde Moisés encontra a família, onde ele se casa e dá seguimento, não é? De maneira conhecida, a família de Jó, porque Moisés foi casado com uma neta ou bisneta de Jó. Queridos, quem traz o sofrimento não é Deus, é o inimigo. Agora, os religiosos da época, os fariseus, apontavam o dedo para esse pobre homem em cima de uma cama, dizendo: isso tudo é culpa da sua vida desregrada. É você o único culpado. Você agora vai pagar, não tem cura. Não há cura. Agora, é interessante que esses religiosos, eles eram mais pecadores do que aquele jovem. Agora não mais jovem, 38 anos, já não era mais jovem. Do que aquele homem, não é? Eles tinham alguns pecados, eu anotei aqui 4, terríveis: hipocrisia, fanatismo, orgulho, vaidade. Os 2 maiores pecados do mundo é o orgulho e a vaidade, vocês sabiam disso? Esses são os 2 maiores pecados do mundo, o orgulho e a vaidade, e eles estavam cheios de orgulho e de vaidade. Aquele homem, 38 anos em cima de uma cama, além do sofrimento de estar numa cama, o maior sofrimento dele era a tortura, era o desespero por estar sendo castigado por Deus, abandonado por Deus, desprezado por Deus. Mas um dia, ele ouviu falar do carpinteiro de Nazaré. E ele ouve dizer que esse homem faz milagres, que esse homem ama pecadores. Inclusive, entre os seus discípulos, há um pecador, quanto mais, Mateus. Ele se anima, começa a crer. Mas ele tem medo, sabe de quê? Todo o processo na cabeça dele. Será que este ser puro vai me receber? Vai me aceitar? Deus sempre providencia mensagens de paz e amor. E este homem, ao receber estas mensagens, a fé brota no seu coração. Ele consegue 4 amigos para levá-lo aonde Jesus estava. Descobriu que Jesus estava em Cafarnaum naquele dia, não é? A imagem deste homem era repugnante. 38 anos em cima de uma cama. Queridos, o diabo, ele destrói a imagem de Deus no homem, sempre. Sempre. Analisando a situação do paralítico, você vê o desespero que ele se encontra. Ele não tem saída. Em cima de uma cama, condenado por Deus, nenhuma esperança, nem agora, nem futura.
não tem esperança de salvação. Então ele põe na cabeça, olha, fisicamente eu mereço morrer do jeito que eu estou, mas eu preciso descobrir se Deus vai perdoar os meus pecados. Eu preciso dessa paz. Ele havia começado a comungar com Deus, conversar com Deus, sentir paz de espírito, sentir alívio. Então ele está no seu coração agora, se eu pudesse ver Jesus, ele me daria certeza, porque Jesus tem ligação direta com o Pai. Não me incomodo mais de ser curado ou não. O que eu quero é ter a consciência de que eu fui perdoado. E os amigos levam-no para Cafarnaum, colocam numa cama e vão até a casa de sogra de Pedro. Mas acontece um fato que nós lemos aqui na Bíblia. A multidão não permite que ele se aproxime de Jesus. Eu quero parar um pouquinho aqui. Queridos, a multidão sempre tenta nos impedir de ver Jesus. E olha que ali haviam muitas pessoas da igreja. Muitas vezes, multidões da própria igreja impedem-nos de ver Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Eu queria falar para vocês que existem 5 classes de pessoas no meio da multidão. E eu espero que você seja a classe número 2 que eu vou falar. Existem 5 classes da multidão. Primeiro, são os inimigos de Jesus. São pessoas que odeiam Jesus por quê? Porque estão do outro lado. Satanás odeia Jesus. E eles odeiam Jesus. A segunda classe são os sinceros, que eu espero que todos que estão me ouvindo em casa e aqui na igreja possam ser os sinceros, que entregaram o coração a Jesus e estão sendo transformados para estar com Ele eternamente. Aqueles que são sinceros, não é? Que entregam seu coração a Jesus, eles vão sendo transformados lentamente. É o caminho da santificação. Mas existe uma terceira classe, que é muito perigosa, são os reverentes. Reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas não permitem que Jesus mude a sua vida, porque amam o pecado, preferem acariciar as coisas erradas e se afastar de uma transformação de vida. O quarto grupo são os curiosos. Está querendo saber o que é que está acontecendo. Querem estar informados. Querem saber tudo a respeito de Jesus. Mas não querem saber de abrir o seu coração para ser preparado para viver com Ele eternamente. Já decidiram por esse mundo. E o quinto são os incrédulos, os descrentes. Aqueles que não creem, que acham que Deus não existe. Então, as multidões, elas nos atrapalham muito. E, queridos, todos nós que estamos aqui, estamos numa dessas 5 partes da multidão. Eu espero que você permita que Ele transforme a sua vida. Em volta da casa da sogra de Simão Pedro, haviam pessoas de muitos locais, que estavam ali, muitas pessoas de nível social elevado, humildes. Parece que o Espírito de Deus pairava sobre aquela multidão, sobre aquele ambiente. Ali estavam os fariseus, os doutores da lei. Só que não tinha como o homem chegar na casa. A multidão o impedia. No desespero,
Ele deitado na cama, olha para cima e diz aos amigos: me levem por cima, me amarrem numa corda, eu só quero descer na presença dele. Eu preciso resolver esse meu problema e depois eu posso morrer, não tem problema. Teria que enfrentar a multidão. Você precisa enfrentar a multidão, sabia? Às vezes, na forma de parentes, de amigos, que muitas vezes impedem você de ver Jesus, que trazem conselhos, argumentos. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus em 1964, faz um pouco de tempo. Eu recebi uma carta da minha irmã dizendo: como você abandona a nossa igreja. Eu era ateu, imagina, agora é fora da igreja. E como é que você abandona a nossa igreja e aceita uma seita? Eu, logo lendo a Bíblia, encontrei a seita dos nazarenos. Sabem quem eram? Os primeiros cristãos. Eles eram chamados a seita dos nazarenos. Muitas vezes a família, não é? O paralítico está ali. Ele já havia pedido perdão a Deus. A fé já tinha brotado no seu coração, não é? Mas ele queria ter a certeza, a convicção que ele foi perdoado. E ele é içado e desce nos pés de Jesus. Jesus olha para ele ali, todo amarrado, na frente dele em pé. Filho, não se preocupe. Os teus pecados já foram perdoados. Na madrugada em que você confessou os seus pecados, eu te vi, filho. Eu vi a tua sinceridade. Queridos, não importa o pecado que nós tenhamos cometido, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoados estão os teus pecados. O desespero desaparece do semblante daquele homem. A paz do perdão. Ele queria ter a cura da alma. Ele não estava nem mais buscando a cura física. Isso os sacerdotes já haviam dito, não tinha jeito. Era castigo de Deus. Ele só queria ter a certeza do seu perdão, de receber forças para suportar a sua enfermidade. Sua enfermidade que foi provocada por uma vida errante. Agora, quando ele ouve que ele está perdoado, ele está feliz. A luz do céu irradia no seu semblante. Próximo de Jesus, ele decide: eu vou fazer só a vontade dele a partir de agora. Em cima de uma cama, eu estou perdoado. Só que na multidão havia um grupo de religiosos. E eles disseram, e eram os fariseus e os doutores da lei, pensaram no seu coração: esse homem é blasfemo, esse homem tem que ser morto. Está se fazendo Deus porque está dizendo que perdoou os pecados do homem. Esse homem tem que ser apedrejado. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus. Eu quero ler com vocês de novo o verso 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrezoavam no seu coração. Verso 7. Porque fala ele deste modo, é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Só que no verso 11, Jesus, olhando para o homem, ele diz, não é? Verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos,
A misericórdia é um dom de Deus. Que aquele homem era um pecador, humanamente não merecia, mas para Deus não existe isso. Deus é amor, queridos. Deus está sempre esperando que a gente se volte para Ele, que a gente permita que Ele entre na vida, que Ele transforme a nossa vida. E aquele homem agora se desamarra, se solta, dá um salto e com todo o vigor da juventude, com toda a cor de saúde, aquele homem se retira daquele local. E a multidão, sabe o que é que diz? Nunca vimos tal coisa. Nunca vimos. Sabe o que é que eles nunca viram? Deus se compadecendo da humanidade. E sabe por que não viram? Porque não abriram o seu coração à influência do Espírito Santo. Queridos, Deus se compadece da humanidade. Quando você passa uma provação, a graça de Deus é colocada no seu coração. É por isso que os mártires, apesar de no meio do fogo, morriam cantando louvor a Deus. Por quê? Porque a graça de Deus era maior do que o fogo e a dor. A salvação estendida a um miserável pecador. O mesmo poder que revigorou a sua alma, com a certeza do perdão dos pecados, agora revigora o seu corpo. A cura do corpo foi apenas, queridos, uma coisa: o testemunho da cura da alma. O segredo da cura, sabem qual é? Buscar a Deus em primeiro lugar, sempre. O reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão. Eu queria dizer uma coisa a vocês aqui. A maioria dos enfermos desesperadamente buscam a cura do corpo. Não sou contra isso, não. Mas mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. Queridos, eu quero ler para vocês que me tocou e me emocionou muito, para a gente aprender a deixar a vida nas mãos de Deus. A história de Julie Cameron. Ela é da Austrália. Diagnosticada com câncer terminal, 1999. Pouco antes de morrer, olhem o que ela diz: Cristo é tudo para mim. Ele é o meu consolador, meu protetor, meu conhecimento, a música da minha vida. Cristo é o meu conselheiro, a luz, a rocha na qual eu me ergo. Cristo é o meu constante companheiro, aquele que me ouve. Ele é o mestre, o grande artista, a minha segurança. Ele é a minha sombra que me segue. Ele é o meu autor que escreveu o livro da minha vida. Julie estava caminhando para a morte, preparada para a eternidade. Queridos, isso é que é importante. A gente põe o foco, eu sempre uso essa expressão, em 100 anos de vida, quando nós temos uma eternidade diante de nós e desprezamos essa eternidade. O salmista, que entendeu bem isso, ele diz no capítulo 103, verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Que coisa fantástica! E as pessoas ali disseram: hoje vimos prodígio. Queridos, quando a gente permite
que Jesus entre no coração da gente, mude os nossos hábitos, mude os nossos costumes, mude o nosso ser. Sabe o que acontece? Nós nos tornamos novas criaturas, prontas para o reino de Deus. E aí, estamos prontos para a vida ou para a morte, a qualquer momento, a cada instante. Naquele quadro ali, os inimigos de Cristo ficaram embasbacados, mas não se renderam ao milagre. Não se renderam ao milagre. Novos planos saíram dali para matar Jesus. Não enxergaram a verdade pela sua incredulidade. Está provado, milagre não converte. Sabe o que converte a gente? Conhecer Jesus, conviver com Ele. Não tem outro caminho. Tomar tempo diariamente, permitir que Ele ande com você durante o dia, nas suas atividades. Você vai cair, se levantar, mas Ele vai estar do seu lado, orientando a sua mente. Queridos, essa é a maneira que nós temos de encontrar o caminho na nossa vida, não é? Só convivendo com Ele, estando com Ele. Mas eu queria voltar à história do homem que estava aleijado. Ele vai para casa, existe uma alegria em toda a família, volta com a saúde completa. É um susto. Por quê? Porque todos ali acreditavam nos sacerdotes. Não tem cura. Não tem jeito. Queridos, os sacerdotes existem para nos ajudar, mas a sua ligação intrínseca, completa, tem que ser com uma pessoa. Porque nós, pastores, somos seres humanos e falhos. Caímos e levantamos. Só houve um ser que nunca falhou, que é o nosso exemplo, que é o que deve ser seguido e copiado de maneira completa. Agora, aquela família se torna disposta a dar a vida por Jesus. E você ouve a frase típica: houve salvação nesta casa. Quando você se converte, você começa a influir nas pessoas. Sabem, durante muito tempo eu fiquei triste, porque um irmão meu apenas aceitou quando eu aceitei. Mas sabem, ontem eu contei quantos, entre primos e etc., da família aceitaram Jesus. Sabe quantos? 16 pessoas. Quando você se permite que Jesus conduza a sua vida, você torna-se uma bênção para a sua família. E se você, em vez de seguir uma religião, segue uma pessoa que é Jesus, os familiares seus vão copiar Jesus em você. E a bênção é maior ainda. Queridos, Jesus é o poder da cura do corpo e da alma. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode curar a sua alma. Por isso, eu vou concluir nesta manhã dizendo a você: abra o seu coração à sua influência. Permita que Ele lhe transforme. Permita que Ele tire os hábitos ruins da sua vida. Ele lhe dá o poder, se você decide. Eu me lembro quantas juras eu fiz à minha mãe e não cumpri, de me desviar dos caminhos, enquanto eu era ateu.
Mas quando eu conheci Jesus, eu não tive dificuldade nenhuma, porque eu permiti que o poder dele me transformasse. De lá para cá, estou subindo uma escada cheia de coisas erradas. Quando Jesus voltar, ele vai me pegar onde eu estiver nessa escada, a escada da santificação, e vai me levar. É isso, queridos. Todos nós somos frágeis pecadores. Todos nós podemos dizer como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas se você permite, ele vai lhe transformar. E ele vai lhe fazer uma pessoa pronta para morar com ele eternamente. Eu gostaria de orar com aqueles que querem dizer: Senhor, por favor, me ajude, transforme a minha vida, que eu seja da multidão um sincero seguidor teu. Eu convidaria os que estão em casa e os que estão aqui, que se coloquem de pé para nós orarmos. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nos chama para fazer a tua vontade, que é entregar o nosso coração ao teu Filho, que veio, sofreu e morreu por cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, em nossas fragilidades. Não permita que a gente se afaste de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que ele seja o nosso companheiro cada madrugada, durante todo o dia, durante todos os momentos da nossa vida. Pedimos-te, Pai, que nos conduza desse restante de sábado e que o Senhor derrame a sua paz sobre a família de Daniel Braga. Pedimos-te por amor e em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com o culto, depois teremos a escola sabatina. Aqueles que estão em casa vão poder entrar no Zoom, é isso, João? E aí vão pegar a escola sabatina já da igreja. Os da igreja da Pituba 2 vão continuar e vão ouvir, mas eu queria deixar aqui um convite especial para amanhã à noite. Amanhã à noite, 7 horas, de 7 às 8. A gente vai começar a música às 7 horas e 8 horas eu vou estar terminando de pregar. Talvez antes. Não falte. Será uma bênção para todos vocês. E quero dizer a vocês que tem lugar. Aqueles que estão em casa podem vir, porque no domingo